Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naranjo aqui para mais um vídeo e hoje eu quero analisar para vocês um gráfico de uma quebra de uma banca e trazer aí algumas considerações que eu julguei bastante interessantes. Esse gráfico de banca foi postado numa comunidade do Facebook, o nome do usuário eu vou cobrir, embora eu acho que ele não tenha problema nenhum, até porque se ele postou na comunidade é porque ele não tinha vergonha de ter passado por isso, até porque é trocando experiência, é trocando ideia que o usuário vai ter chance, né, o iniciante principalmente vai ter chance de evoluir, e muita gente faz piada em cima, alguns comentam besteira, outros falam que fariam diferente e tudo mais, mas enfim, eu tô tentando dar uma visão de um lado mais profissional de algumas coisas que podem ajudar esse usuário a não cometer esse tipo de equívoco que ele cometeu e fazer uma caminhada mais lucrativa na próxima banca dele, visto que esta foi pro brejo. Então vamos aqui para a tela para poder analisar a imagem que ele postou, né, e traçar algumas considerações. Foi uma banca que começou aqui, chuta aqui num 100, né, vamos pôr num 100 reais, chegou até perto de 4.003.600, aqui ele postou antes de quebrar, mas ele disse que quebrou, e a primeira pergunta dele é se esse gráfico dele se encaixava no Teorema da Escada, que é um vídeo que recentemente foi postado pelo Netuno. Tem um link aqui na descrição desse vídeo se você quiser ver, que é onde o Netuno fala de usuários que experimentam um sucesso momentâneo no trade, por conta de uma má gestão, onde eles acabam ganhando, só que a má gestão ela é cruel no longo prazo, mesmo que uma sequência ruim. Como a falta de gestão, ela acaba te derrubando, e foi isso que aconteceu aqui com o usuário. É um exemplo clássico disso, onde ele experimentou um sucesso momentâneo aqui, e depois de algumas frustrações, de alguns heads, ele derrubou tudo. Mas vamos lá, vamos começar a entender o que levou a isso. É muito difícil traçar conclusões sem ter acesso às apostas, poder julgar e tudo mais, mas a gente consegue inferir algumas coisas aqui. Vamos pôr aqui, ó. Ele botou aqui 100 reais, foi caminhando aqui perto de quebrar, não sei se quebrou e redepositou, mas foi ganhando, e aí praticamente break-even nos volumes de apostas, aquela caminhada normal mesmo do trader, vai, ganha, perde, aqui ele está bem constante na verdade, aí ele começa a ganhar um pouquinho, chegou aqui a 500 reais, esse aqui é o primeiro ponto, né? Ele começou aqui com 100, caminhando, por mais que tenha sido aqui o período longo, né? Vamos por 1, 2, 3 barras, eu não sei se isso aqui é o volume de apostas, mas já dá pra inferir que foi um tempinho largo do gráfico, ele chegou a 500 reais. E aí você já pega um mérito interessante desse usuário, né? Que ele conseguiu botar 100 reais. E no começo da caminhada dele não foi uma queda abrupta, né? Ele não quebrou a banca rápido. Ele conseguiu caminhar bem e chegou até uma banca de 500 reais, sabe? Chegou aqui em 300, aqui caminhou, chegou para 400, e olha só que maneiro, o cara chegou aí, um pouco ele pôs 100 reais, ele conseguiu um lucro de 400 reais na banca dele. Quando é assim, eu já realizaria o lucro antes, na verdade, né? No meus modelos de gestão que eu compartilho e tudo mais, na dobra de banca eu já teria realizado parte do lucro, nunca deixava tudo na Betfair para poder ir me adaptando aos valores de stake, né? No modelo de gestão que eu uso, que eu compartilhei com vocês e tudo mais, você vai sempre aumentando e diminuindo, fazendo saques constantes, readaptando o valor da gestão, para quando você dobrar, triplicar o valor que você apostava no início, você não vai nem perceber, visto que as variações elas foram muito pequenas. Por exemplo, você apostava de 10 a 15, depois você passa a apostar de 11 a 16, depois você pode passar a apostar de 13 até 18, 19, vou pôr dólares assim de cada bet. E aí, quando você estiver apostando 30, você passou por um período onde você estava apostando 25 a 27. Então, quando você está apostando de 25 a 30, por exemplo, você estava pouco antes apostando muito perto disso, então você não sente oscilações, mas eu acho que ele não fez isso porque foi a banca toda. Então ele chegou aqui a 500, logo depois ele caiu aqui para 400, e aqui ele experimenta um sucesso momentâneo também, mas parece que os valores de stake estão parecidos, que se você ver a progressão das linhas aqui, ó, estão muito perto do que são essas linhas aqui. Então eu acho que ele não mudou a gestão aqui. Pode ser que ele tenha mudado, logo que ele caiu aqui de 500 para um pouco 400, ele começou a mexer na gestão dele aqui. Eu não acho que foi o caso, tá? Eu acho que ele começou a mexer depois aqui na frente, mas vamos lá. Aí ele chegou aqui a 400 e foi para 500, chegou aqui a, vamos pôr uns 700, e aí chegou aqui, foi para 1.000, né? Então numa banca que era 100 reais, ele chegou aí a quase 1.000. Quem sonha em chegar a uma banca de 1.000 depois de depositar 100, né? Quase 10 vezes aí o capital dele inicial. Ele pegou, ganhou 9 vezes esse capital e chegou a 1.000 reais, que era outro momento que eu fazia
se eu cheguei no 500, depois do 500 para 1000, outro saque, outro readequamento de gestão, outro modelo, né, para poder manter as stakes próximas, todos nesse raciocínio que eu acabei de falar com vocês. E aí, beleza, saiu de 1000, foi para 1100, aqui 1150, vamos por aqui, depois 1300, e aqui eu acho que foi o problema grande. Note que essa linha daqui, ó, ela é um pouco maior do que essa linha daqui, então eu acho que aqui já tem um pouco de stake. Eu não sei se é o que eu falei, eu não sei se ele começou a mudar a gestão dele logo aqui, aí teve um lucrozinho aqui e depois tomou, ou se ele começou a mudar a partir daqui. Mas aqui é com certeza que ele mudou muito o modelo de gestão dele, porque um pouco os greens dele estavam aqui em 100, 50 e tal, já era, a gestão dele já estava errada, parece, desde o início, né? Mas mesmo assim, ele passou a ter ganhos aqui de 1000, de 500, de 1000 de novo, né? Então olha só, pra mim, ao que parece, ele tomou uma porrada aqui ou aqui, ele mudou a gestão e começou aqui com certeza e começou a entrar com R$1.000 na banca. Então praticamente aqui ele deu um all-in, ó. Ele tava com 1.300 aqui, chegou em 1000 e aí ele pegou e deu um all-in aqui e foi para 2.000. E aí aquele clássico desse cara, ufa, ainda bem e tal. Isso aqui me salvou. Por causa de uma caída de R$300, o psicológico dele foi embora e em uma bet ele colocou tudo aquilo a perder, né? Tudo que ele demorou esse tempo todo para conseguir aos trancos e barrancos, por conta de um head aqui de 300, ele colocou tudo a perder, né? Então olha só, se ele amplia a visão dele de longo prazo quando ele toma esse head, não pensa nesse curto prazo dessa pancada que ele tomou na banca dele, né? Ele vai falar, caraca, eu saí de 100 para 1000, tá ótimo, mesmo tendo perdido esses 300, né? Tá ótimo o que eu consegui até agora. Vamos, cabeça no lugar, respira, foco no longo prazo, vou manter isso daqui que me fez esse viés de lucro. Não sei se aqui, como eu falei, se ele estava com a estratégia errada, mas ainda assim aqui ele já tinha alguma coisa interessante de viés de lucro, né? Mas eu acho que o problema dele foi aqui mesmo. E beleza, aqui ele deu um all-in, foi para 1000, logo em seguida ele falou, opa, all-in é muito, vou só com 500, e pô, acertou de novo. E aqui ele chegou e deve ter falado, putz, eu tenho o dom dessa parada, vou com 1000 de novo. Se eu ganhei com 1000 aqui, ganhei com 500 aqui, por que eu vou ficar botando 500? É só botar 1000 de novo. E ele, chegou ao pico da banca dele de R$3.500. E aí realmente é aquilo que o Netuno fala no vídeo, ele realmente experimentou a sensação de vencer. Ele estava com R$100 e aos trancos e barrancos aqui com um viés de lucro interessante, aqui fazendo uma gestão totalmente errada, ele conseguiu ainda assim chegar a 3.500, né? Então esse apostador aqui nesse prazo, ele foi um apostador lucrativo. Só que o longo prazo, meus amigos, ele é cruel. E é isso que acontece quando você faz uma aposta sem gestão de banca. Por mais que a estratégia dele tenha viés de lucro aqui, ó, pode ser que a estratégia dele até tenha. Ele não teve nem tempo de testar, porque com uma banca de 3.500 e ele com stake de 1000, ele está colocando quase 40% da banca dele em uma aposta, né? 50% da banca é 1.750, então um pouco menos, 30% da banca dele, 30 e tantos por cento da banca dele em uma bet, sabe? Ele não tem margem de erro, né? Como eu falei, se ele fechar o olho aqui com o stake de 1000, ele pode pegar qualquer jogo, ele pode acertar os 3. Eu, se escolher qualquer jogo X, posso acertar 3. Campeonato do Zimbábue. Como qualquer um pode. Agora, se eu continuar apostando no campeonato do Zimbábue, que eu não tenho conhecimento nenhum, o que vai acontecer? Porrada. E aí ele toma aqui o primeiro head, que ele cai para 2 e pouco, 2.550. Em que ele faz uma aposta neutra, às vezes uma entrada e saída, não sei se ele fazia scalping e tudo mais, e não colocou aqui a estratégia. Aqui ele toma outro head de praticamente 1000, né? Aqui ele toma outro de uns quase 400, e aqui ele toma outro de 1000. Chega a 500, ele fala que ele quebrou a banca, então provavelmente ele tomou mais um de 500 aqui. Então foi uma descida também, do mesmo jeito que ele teve uma descida abrupta, ele teve uma caída abrupta. Quem aposta $1.000, e é bonito ver green de $1.000, R$1.000 e tudo mais, com stakes de $1.000, é porque também tem que estar disposto a perder $1.000, R$1.000 numa aposta. Então você tem que ter o quê para poder fazer uma aposta de $1.000? Gestão de banca para suportar isso. Por isso que eu falo, muitas vezes, o problema de você ver outros traders apostando, outros apostadores apostando, porque você se deixa levar muitas vezes
por esses stakes. Eu falei recentemente no meu Instagram sobre isso, né? Que eu falo, quando eu andava muito próximo do Netuno, eu me senti de certa forma até intimidado pelos valores que ele apostava, né? Só que ele, e eu sou um apostador experiente, né? Mas eu falava, caraca, será que eu não sou tão bom assim? Porque o cara tá betando $1.000, $2.000 e tal. Só que eu acho que ele mesmo deve pensar às vezes isso dele, quando ele vê um Paulo Rebelo apostando 10, 20 mil e tal. Então a gente se espelhar no outro é muito perigoso, porque cada um tem a sua realidade, né? O Netuno tem provavelmente uma banca que suporte essas stakes. Se eu ficar usando stakes de $1.000, $2.000, pelo volume de apostas que eu faço, eu não duro um fim de semana, porque vai estar totalmente fora da minha gestão, né? Às vezes não vai ter nem banca para poder cumprir. Tem apostadores que usam 50 unidades, tem apostadores que recomendam usar 200. Por quê? Por causa do volume de bets, é uma adequação. Não tem uma fórmula exata. Então o apostador tem que entender. Se ele segue um tipster, seguir o modelo de gestão desse tipster que ele está acompanhando. Se ele faz as apostas dele, ele tem que entender pelo volume, né? 50 unidades para mim é muito pouco, porque às vezes eu gasto 50 unidades no intervalo muito curto de tempo. Então eu não posso ficar botando 50 unidades aqui, toda a minha banca num curto intervalo de tempo. Então esse modelo de gestão aqui é muito arriscado e cada um tem o seu, e não se influencie pelo valor que outros apostadores apostam, porque isso pode realmente te atrapalhar, né? Ele tem que entender que a sua realidade numa banca aqui de R$100 vai ser apostar o mínimo que a Betfair permite. Aqui quando ela está em 500, vai apostar aí R$20. Sabe, que tá nice, cara, tá nice. Se a sua banca é 500, R$20 tá nice. Tem que entender que as coisas não são do dia pra noite. Cada um tem a sua realidade financeira, cada um tem o valor que pode apostar, cada um tem uma banca que reflete principalmente o seu nível de apostador. É isso que você tem que entender, né? Não é uma banca que, obviamente, faz um apostador. Se eu tiver uma banca boa, automaticamente eu não me torno um bom apostador. Até porque se você tiver uma banca alta e não for um bom apostador, você vai tomar um tombo. Mas você tem que adequar aquilo que você consegue gerir e principalmente lidar com aquelas oscilações emocionais, porque o Theo outro dia postou um vídeo de um head de R$8.000, sabe? Quem consegue tomar uma porrada de R$8.000 em 2 dias que ele tomou? São poucas as pessoas que estão preparadas para isso. Então, um erro de iniciante clássico é esse, de falta de gestão, de querer as coisas muito rápido e de achar que encontrou uma fórmula aqui por conta de ter acertado 3, 4 bets. E como eu falei com vocês, o longo prazo ele realmente é cruel. Provavelmente essa estratégia aqui tem até viés de lucro, mas ela não consegue ser suportada por uma gestão ruim. Ele não tem intervalo, ele não tem margem para poder falar. Como eu falei com vocês num vídeo recente, gestão de banca não é tudo, né? Mas olha só a importância do que é a gestão de banca aqui no caso desse usuário. E abrindo um pouco mais ainda o leque de análise, olha só, nesse tempo todo aqui de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 200, 250, vamos um pouquinho, cada um aqui um pouco reflete vezes 10, então aqui são 50 bets, 100 bets, 150 bets, 200 bets, 250 bets, ele demorou 250 apostas para poder chegar aqui, e no intervalo de 50 bets, ou 5, não sei se aqui são exatas as apostas, ele perdeu tudo. Então tudo que ele construiu aqui nesse tempo, e até aqui tá bom, porque aqui é R$1.000, 10 vezes o que ele botou, tudo no intervalo muito curto de tempo. Então aqui está um exemplo, são vários exemplos para vocês no estudo de caso aí de um iniciante, que é questão de estratégia, falta de gestão, falta de foco no longo prazo, querer as coisas rápido demais, all-in, teoria da escada, tudo isso que o iniciante desse quando posta, ele quer realmente ajuda, e o que a gente vê infelizmente na comunidade é pessoas desdenharem, pessoas falarem, era só ter feito isso, era só ter feito aquilo, mas ninguém sabe o que passou na cabeça dele. E a questão emocional que eu tenho batido na tecla em diversos vídeos, falei sobre isso, escrevi um livro sobre isso, é que o grande problema do emocional é que a pessoa muitas vezes nem sabe o que aconteceu. Às vezes quando ele chegou aqui em 1000, ele estava num que a gente chama de tilt, né, que é um desligue tão grande da cabeça do apostador, que ele só vai parar para pensar quando tiver tudo isso zerado, né? E tem diversas técnicas para você não entrar em tilt, se conhecer emocionalmente, não deixar o valor todo na banca. Às vezes se ele para respirar, cara, oxigenar a cabeça dele e falar, cara, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Se a gente bota às vezes esse histórico aqui na frente dele, antes dele fazer essas apostas aqui, ele fala, putz, eu estava em 100, cheguei em 1000, e aqui depois eu caí para 1500, sabe? Eu posso recomeçar daqui dos 1500, mas não, ele só vê
coisas de curto prazo, né? Ele desliga do referencial que seria o longo prazo para ver o que ele perdeu R$1.000 em uma aposta, que ele perdeu R$500 em outra aposta. Só que aqui, quando ele ganha R$1.000 em cada uma das bets, ele acha que tá tudo normal, que é tudo certo, que ele é o bonzão e tudo mais. Então essa aqui é uma análise de um gráfico de um iniciante. Como eu falei, eu não tenho acesso às apostas que ele fez, até queria ter para poder ter uma análise mais precisa, algumas coisas que eu posso estar chutando, mas algumas coisas que eu tenho certeza, no caso aqui dessa questão da gestão. A minha dúvida é aqui, na questão da mudança da stake, mas ainda assim eu tiro coisas interessantes da caminhada desse apostador, né? Num eventual recomeçar dele, que você vê que ele não começou com um gráfico de pum, né? Ele não começou e caiu, que é o que muita gente acontece. A pessoa começa e já acaba, o gráfico é só descendo, deposita mais perde, deposita mais perde, deposita mais perde. Então é um gráfico que fica em head o tempo todo. Ele começou aqui com interessante, olha só, ficou break-even, patinando, que é normal, né? Patinando, ganhando pouco. Aqui tá tão fracionado por o valor da escala, mas aqui ele estava provavelmente apostando dentro da gestão dele, ganhando um pouquinho, perdendo um pouquinho, ganhando um pouquinho, perdendo um pouquinho, os valores não variando muito. Aqui, eu falei, se ele está com uma gestão adequada, esse gráfico aqui, dependendo do volume de apostas, é um volume de estratégia com viés de lucro, de EV de longo prazo. Então, se ele mantiver o que ele fez nessa razãozinha aqui, ele pode passar por esse período aqui. Se ele tiver o quê? A estratégia aliada a uma gestão de banca. Se ele mudar a gestão e ficar nessa pira de que ele ganhou 3.500 muito rápido, de que é assim, que foi um azar que acometeu ele, foi um pênalti perdido, foi um VAR aplicado no jogo do Tottenham ontem, foi um Messi que fez um gol que não estava esperando fazer, num jogo do Atalanta, que ele depositou todas as experiências, o time finalizou 49 vezes e não marcou e tudo mais, ele está fadado ao fracasso, né? Se ele terceirizar a culpa e não entender que a culpa dele ter quebrado a banca é dele e de mais ninguém, porque ninguém é responsável por gerenciar a banca dele, é só ele mesmo. E nenhum resultado vai justificar uma falta de gestão de banca, pode ser o resultado que for, tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Então é isso que ele tem que entender. Eu fiz aqui a minha análise desse exemplo claríssimo de teorema da escada, que na verdade eu nem gosto desse nome, para falar a verdade, porque eu acho que a vida do trader, a vida do apostador é um degrau mesmo, é degrau a degrau, degrau a degrau, degrau a degrau. Eu acho que eu chamaria isso de teoria do tombo, teoria do abismo, teoria da queda, menos teoria da escada, porque eu acho que a vida do apostador é em escada mesmo, é degrau a degrau, tempo a tempo, né? Não adianta você querer pegar elevador, você tem que subir realmente as escadas, não adianta você querer dar um passo maior que a perna, não adianta você querer pular etapas, pular fases. Então eu nem gosto desse nome de teoria da escada, mas ficou popularizado assim pelo Netuno. E tá aí um exemplo clássico de um usuário que muitas vezes não tem aí o report de alguém com conhecimento maior. Eu estou dando aqui um report do que eu acho que ele fez de certo, o que eu acho que ele fez de errado. Acho que ele deveria esquecer, por mais que seja difícil, esse prazo que ele passou por aqui, focar no que ele fez por aqui para ele ter essa sequência boa, esse modelo de gestão aqui, dessa estratégia, ou até daqui até para cá, tá? Porque se aqui ele foi falta de gestão, aqui não parece falta de gestão, aqui já parece uma coisa com viés de lucro, que ele pode trabalhar isso, trabalhar essa questão psicológica, estudar. Então eu vou recomendar aí o livro Mindset do Apostador Vencedor, que vai tratar de muitas coisas que eu falei aqui de forma muito mais detalhada, para ele aprofundar, que muita gente desdenha, acha que ter mental forte é só falar, eu quero ter um mental forte, você vai magicamente ter, e não é assim que funciona. Você precisa de ter o estudo e entender como funciona a nossa mente, que é muito, muito, muito complexa, tá? Então desejo toda sorte para você na sua volta aí, que você tire aprendizados preciosos. E no trade muitas vezes é assim, a gente aprende na base da porrada, na base da pancada, e tem gente que não sai disso daqui a vida toda, fica culpando todo mundo, culpando os outros e não mexe na gestão e não procura ter o que eu falo sempre, que são os 3 pilares do apostador vencedor, que eu desenvolvi toda a minha teoria, todos os meus livros com base nisso, que são gestão de banca, estratégia com viés de longo prazo e psicológico, cabeça para lidar com esses períodos aqui, porque no trade a gente é testado a todo dia, a todo momento, em um intervalo pequeno de jogos. Às vezes um jogo pode colocar tudo que você construiu aqui ao longo de, às vezes, de meses ou às vezes até de anos em risco. Então é um trabalho diário aí. Se você quiser viver disso, vai ter que ter muito estômago e estudo, dedicação para poder aguentar, porque a vida não é só
alegria, greens e coisas boas. Você vai passar por muitos momentos desses de oscilação e tudo mais. Você tem que ter cabeça no lugar para poder entender que o que você faz tem viés de lucro, que você tem que manter a gestão e focar em continuar fazendo boas análises, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você tem algum estudo de caso, se você quer que eu analise aí algum dos seus resultados e tudo mais, às vezes para te dar um caminho, comenta aqui, entra em contato, manda um e-mail pra gente. Eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição desse vídeo pra gente poder ter esse contato maior com a comunidade e ajudar aí muitos iniciantes. Eu tento ajudar, muitas vezes eu fico em falta mesmo com alguns usuários, pelo fato de ter muitas respostas, então eu tento às vezes juntar muitas dúvidas e gravar um vídeo e tudo mais, porque senão eu não faço mais nada da minha vida, eu só fico respondendo, mas eu não quero também deixar de olhar para esse lado da comunidade que é tão importante, que muita gente desdenha, que é a questão dos iniciantes, e todo mundo foi iniciante um dia, todo mundo se alicerça, se espelha em alguém e quer tirar referências e quer aprender principalmente. Então a gente, quem está mais velho na comunidade tem que sempre ter um olhar de tentar passar conhecimento aí para o iniciante e tentar dar uma luz aí nesse caminho de muitas vezes que a gente tem tantas coisas ruins e tanta gente desenhando, as comunidades estão poluídas aí de que a gente tripudiar e com fórmula certa do que é certo, do que não é, e cada caso é um caso mesmo, cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua leitura, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a sua realidade, e o que a gente tem que fazer aqui como de certa forma mentores é tentar lapidar cada um no seu estilo. É o que eu tenho feito nos times do Quero Apostar, com os usuários lá do site, estou muito mais nessa pegada de treinar os caras e lapidar e colocar eles no caminho certo, e isso tem sido bem positivo, visto que os nossos usuários estão todos, os nossos tips estão indo muito bem, e nosso time está começando aí a pegar um caminho legal também. A gente ainda tem muita coisa para fazer no time, mas é isso daí, e se Deus quiser vamos ter um caminho muito positivo. Então é isso, fica a recomendação, se você quiser que eu analise, que eu veja os seus resultados, comenta aí, entra em contato, beleza? No mais, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas. Valeu!